Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Supera, é uma alegria estar aqui mais uma sexta-feira. Lembrando que esse é o nosso Pode Crescer e Conquistar. Aqui na minha frente está o meu amigo Pastor Pedro Gaspar. E eu quero pedir para você já compartilhar o link desse podcast com a maioria das pessoas que você puder, porque nós entregamos aqui ferramentas para ministério, ferramentas de vida, para família, para negócios, tá bom? E hoje nós seremos muito abençoados aqui com o nosso amigo Pastor Pedro Gaspar, carinhosamente conhecido como Pastor Pedrinho. Ele é pastor de ovelha, ele é empreendedor e ele também é presidente do Conselho de Pastores da cidade de Santa Gertrudes. Pastor Pedrinho, é uma honra tê-lo aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde para todos vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Quero começar agradecendo aqui pela oportunidade, pelo convite. Pastor, muito obrigado. Para mim é uma honra poder estar aqui, tá, nesse podcast. Rapaz, uma honra para nós. Uma pessoa com o gabarito do Senhor, com conhecimento, experiência. Tenho certeza que nós vamos crescer muito aqui nessa tarde. Amém. Acho que vai ser aí uma troca de experiência, né? Com certeza. Com certeza, eu tenho certeza que talvez eu tenha muito mais que aprender com vocês aqui, né, do que ensinar. Mas vamos em frente aí, eu creio que vai dar tudo certo. Lembrando que o tema da nossa conversa é o chamado de um pastor, né? Nós sabemos que a vida de um pastor não é fácil, né? E hoje a gente quer conversar um pouco sobre esse assunto, lembrando você que todas as sexta-feiras, às 16h59, nós estamos religiosamente aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar. Pastor Pedro, gostaria de fazer algumas perguntas para o senhor, para ir para esse bate-papo bem descontraído, tá? O que levou o senhor a aceitar o chamado para ser um pastor, o chamado pastoral? Fala para a gente. Vamos lá, pastor. Na verdade, eu creio que o chamado pastoral é algo que vem de Deus, né? A gente sabe disso. E o senhor está me perguntando como que eu aceitei, como eu, né? Na verdade, quando a gente tem um chamado, pastor, e ele vem de Deus, não tem como muito a gente não aceitar ou não dizer que você não quer. As coisas elas vão acontecendo de uma forma, de uma maneira que chega em um ponto que não tem para onde você correr, né? A gente vai sentindo isso quando você aceita Jesus, no meu caso, né? Quando eu aceitei Jesus, quando entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, e naquele primeiro dia, naquela primeira noite, na verdade, que eu estive ali na igreja do Evangelho Quadrangular, Santa Gertrudes, Sim. Pastor Geraldo Denardi ainda, eu considero até hoje como meu pastor, eu senti naquele dia, pastor, que eu tinha um chamado, mas você sente que tem um chamado, mas não sabe como vai acontecer. Mas Deus, ele vai desenhando, ele vai formatando, ele vai fazendo de uma forma que não tem para onde você correr. Então, aí a gente acaba entendendo que é de Deus, que vem de Deus o chamado, e assim, cara, não tem o que você fazer. Não tem escapatória. Não tem. Deus, ele vai moldando, Deus, ele vai fazendo, e as coisas vão acontecendo. Então, é isso aí, pastor. Aproveitando aqui, pastor Geraldo Denardi, eu quero o senhor aqui, viu? No Pode Crescer e Conquistar. Rapaz, esse homem é gigante. É gigante, né? É gigante, esse homem. Será que ele vem aqui? Ele vem. Um cara de muito boa índole, um cara muito tranquilo, muito humilde. Amém. Né? Pelo tamanho, né, do ministério, do chamado que ele tem, ele é um cara muito humilde. Assim que eu cheguei em Santa Gertrudes, assumi, eu acho que um ano e meio depois, ele já estava saindo. Sim, então, sim. não tive muita convivência com o pastor Geraldo, mas o que a gente ouve de história dele ali na cidade é incrível. É incrível. Fez coisas absurdas. É um cara que não tem medo de te ensinar, não tem medo de te abençoar, entendeu? Então, ele assim, é um pastor que ele acaba te forçando para o crescimento pastoral, entendeu? Então, talvez, né, estamos hoje onde estamos, porque nós aprendemos muito com ele. Tá? Eu tenho que agradecer muito pela vida dele, pela vida da família dele, que realmente são pessoas realmente fantásticas. Ô, pastor Pedrinho, e me diz uma coisa. O senhor acha que Deus chamou para o pastorado? A pessoa tem que ir, acabou e pronto? Ou a pessoa tem, assim, uma opção de escolha? Eu não quero. Porque comigo foi assim. Eu não queria ser pastor. Eu não queria. Meu sonho era ser cantor,
se cantar com dupla, ser itinerante, Sim, sim. pregador depois, mas nunca pensei em ser um pastor. Mas um dia o meu pastor ele me chamou e falou assim: Alexandro, Deus ele tem a música assim para sua vida. E não é só isso, eu quero te ajudar. Então você precisa parar mais na igreja, você precisa frequentar o seminário, tal. Foi aí que foi. E um dia ele chegou e falou assim: ó, Deus tem um povo para você. Eu falei: nossa. Nunca me imaginei Sim, fazendo o sim. que eu faço, mas hoje eu não me imagino não fazendo o que eu Fazendo faço. outra coisa. Não me imagino. Não se imagina O senhor fazendo acha outra coisa. que Deus chamou, a pessoa tem opção ou não tem opção? Eu acho que na vida tudo nós temos opção. É a mesma coisa, andar nos caminhos do Senhor ou não andar nos caminhos do Senhor. É uma opção. É o tal do livre-arbítrio? Livre-arbítrio, né? A gente sabe aquilo que é certo e aquilo que é errado, e cabe a você definir e decidir, né? Se você vai andar nos caminhos do Senhor ou não. Quando eu falo que Deus, quando Ele tem um chamado, Ele vai nos mostrando alguma coisa, eu quero comentar algo aqui que eu acho que vai ser interessante a gente, eu no caso, me lembrar disso. Com certeza. Eu ainda, né, no meu bem novo de casamento ainda, nós viemos da Igreja Católica, né, respeito muito a Igreja Católica, tenho padres que são meus amigos, tal até hoje, tenho irmãos católicos, então não tenho nada, eu quero deixar já bem claro essa situação. E eu me lembro que ainda a gente morava em Tambaú, isso há mais de 30 anos atrás, eu era presidente da Pastoral da Juventude. E nós fomos para um evento com os jovens da igreja. E durante todo o dia a gente teve lá muita música, muitos jovens de outras paróquias na época, né? E eu me lembro que da nossa paróquia na época tinha uma moça que foi com a gente e ela tinha uma dor no estômago muito forte. E quando dava essa dor no estômago dela, não tinha remédio que curasse. E eu me lembro que durante aquele dia ela passou praticamente o dia inteiro, passou mal. Então lá tinha médicos, tinha remédio, tinha enfermeiros, né, para poder estar cuidando da juventude, caso acontecesse alguma coisa ali. E eu me lembro que ela tomou vários remédios, pastor, e nada curava. E quando nós voltamos, né, para a cidade na época ali, para a igreja, o povo estava nos esperando. E eu me lembro que nós voltamos ali, todo mundo esperando, né, o grupo de jovem, e quando nós chegamos na igreja, hoje eu entendo que foi uma direção de Deus. Porque não é comum, não é normal os irmãos católicos, de repente, fazerem isso. Sim. E naquele dia, eu tive como se fosse uma visão de Deus, que era para poder fazer uma oração para ela. E eu me lembro que eu fiz essa oração juntamente com todos os jovens, a liderança que estava ali, e eu me lembro que praticamente aquela menina, ela foi curada instantaneamente. A dor passou na A hora. dor passou. Que coisa tremenda. A dor passou. Então, quando eu volto, eu começo a olhar para trás isso, então eu vejo que ali Deus já estava querendo me mostrar alguma coisa. E eu já sentia que, sabe, sabe quando você quer algo mais, você sabe que Deus pode fazer algo mais? Então, assim, é uma experiência que me marcou muito antes da minha conversão. Isso eu me lembro nitidamente, que nós chegamos ali, colocamos a mão na menina, no caso, oramos por ela e instantaneamente a dor sumiu, vamos dizer assim. Que benção. Né? Então eu vejo que Deus ele já vai preparando o caminho. E testemunho assim como o seu, pastor, dos nossos irmãos católicos, eu conheço bastante. Sim. Porque, na verdade, isso tem a ver com a fé. Sim. Não é verdade? Sim. Então, fé não tem a ver com crença, com religião. Denominação. Com denominação. Exatamente. A fé não tem a ver com denominação. Então, o senhor, do jeito do senhor, pôs lá a mão, Sim. orou e... Oh, glória! Sim. Isso é muita bênção. E, pastor Pedro, no começo do ministério do senhor, qual foi, assim, a maior dificuldade que o senhor encontrou, assim, no começo? Porque sempre tem, né, quando você se propõe a fazer algo, sempre tem uma dificuldade. Sempre Qual é a tem. dificuldade que o senhor encontrou quando o senhor começou a pastorear? No meu caso, pastor, eu quero dizer, assim, a minha experiência, a maior luta que eu tive foi comigo mesmo. A maior luta que eu tive foi comigo mesmo. Porque a gente, por mais que a gente saiba que a gente não deva, né, fazer provas com Deus, quando a gente está para poder fazer algo, vamos dizer assim, maior diante de Deus, muitas vezes vem o medo, muitas vezes vem a insegurança de você ter certeza que você está fazendo aquilo que realmente Deus te chamou para fazer.
Então a gente acaba fazendo ali algumas provas, alguns pensamentos, algumas orações, e a gente fica ali aguardando resposta. Sim. E o engraçado, pastor, é que tudo que eu pedi para Deus, todas as provas, todos os meus achismos, né? Sei. Tudo que eu pedia, tudo que eu falava, tudo que eu colocava diante de Deus, Deus sempre me mostrou que Ele estava comigo. Mas, então, assim, a maior luta foi comigo mesmo, não foi de Deus, não foi com Deus, mas, assim, é a gente olhar para o ministério pastoral, que eu, assim, na minha visão, é algo muito grande, é algo muito peculiar, porque é Deus que te chama. Então, o risco de você não estar no centro da vontade de Deus é muito grande. Então, isso muitas vezes nos traz o quê? Insegurança. Insegurança. Para a gente poder ter certeza que a gente está caminhando dentro daquilo que Deus quer. Então, eu vejo assim, a maior luta que eu tive foi comigo mesmo. Sabe? E eu quero aqui pedir a licença do senhor para estar falando para os nossos internautas, para as pessoas que nos acompanham, que nós temos 3 grandes inimigos, pastor Pedro. Sim. Nós temos Satanás, que é o nosso inimigo, nós temos o mundo, que é o nosso inimigo, e nós temos o nosso próprio eu. Muitas pessoas pensam que o nosso maior inimigo é Satanás, e não é. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque se a gente soubesse o poder que nós temos, que foi liberado, Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Se a gente soubesse do poder que a gente tem, nada se curava. Nada. Então, isso eu achei legal falar esse adendo, porque, na verdade, o medo, a insegurança nos paralisa. Eu também enfrentei isso. Poxa, as pessoas falavam assim, nossa, você é bênção. Nossa, o Senhor, Deus usou o Senhor para falar comigo. E eu falava assim, poxa, eu acho que foi coincidência, não é possível, não é possível. Sim, E faz muita alusão isso que o Senhor está falando. A gente encontra, assim, essa insegurança. Essa insegurança. Mas, pastor, o legal de tudo isso, a partir do momento que eu me posicionei e eu entendi que realmente quem vai fazer é Deus e não a gente, porque na verdade o que nos causa medo é porque a gente acha que somos nós que vamos fazer, e na verdade não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Não é nada sobre nós, não, é tudo sobre tudo Ele. Sobre Marca ele. Isso aí, isso é forte demais. Isso é forte. Então por que muitas vezes no ministério, muitas vezes dentro da igreja, não só a gente como pastores, mas muitas vezes um líder que é chamado, é convidado para poder estar ao nosso lado trabalhando e fazendo, muitas vezes ele não quer vir, por quê? Porque ele tem medo. Por que ele tem medo? Porque ele acha que é ele que vai ter que fazer. Né? Lógico, ele vai ser o quê? A ferramenta. Mas o resultado, quem vai trazer não é ele, é Deus. Exatamente. E nós temos muitos exemplos na Bíblia para respaldar isso, né? Nós temos Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou ele, ele falou, mas quem sou eu? Sou o menor da casa do meu pai. Né? Temos Davi, temos muitos outros. Então, isso aqui eu até anotei aqui, ó. Não é sobre você. Não é sobre mim, é sobre Deus. Meu irmão, se Deus te chamou, apenas vá, apenas se entrega, porque Ele se encarrega de tudo. É isso aí. Não é verdade? É isso aí. Pastor, e como o senhor, sendo um empreendedor, o senhor faz esse equilíbrio da vida espiritual com a vida profissional? O senhor acha que uma coisa interfere a outra, atrapalha a outra? Como que o senhor... Pastor, eu não vou dizer que atrapalha, mas é lógico que o tempo você tem que saber distribuir e dividir muito bem para você poder dar conta de tudo. Mas o maior trunfo que eu tenho, primeiro é Deus, primeiro é Jesus, e depois uma esposa que está realmente do seu lado te ajudando. Né? Então a pastora Márcia não está aqui hoje, né? Mas um beijão para ela aí, né? A minha companheira, a minha partner, a minha parceira, né? Ela tem me ajudado muito. Né? Sim. Então isso é muito importante. Então quando você tem uma esposa que está do seu lado e ela realmente te ajuda, então você consegue, né, aí fazer de repente várias coisas sem estar prejudicando. Mas eu até quero dizer aqui no podcast, já faz um tempo que eu estou lutando, da minha empresa realmente eu quero sair fora, eu quero ficar realmente somente no ministério. Tá? Então eu creio que tem um chamado de Deus para isso, eu creio que Deus me levantou para isso.
E volto a dizer novamente, a questão muitas vezes do medo, da insegurança de você parar, da insegurança de fazer. Então, assim, na verdade, tudo que tem acontecido, a culpa não é de Deus. E muitas vezes sou eu que fico protelando, procrastinando, ouvi essa palavra hoje, né, pastor? Né? A gente fica procrastinando algo que você sabe que precisa fazer, uma atitude que você sabe que precisa tomar. Mas estou bem tranquilo com isso, tenho convicção que preciso parar, creio que não vai demorar muito aí, eu vou estar realmente cuidando realmente da igreja, dos afazeres aí realmente do reino. E eu acho isso muito importante, é por isso que eu me identifico muito com o senhor. Para quem não sabe, nós fazemos parte da gestão do pastor Pedrinho na presidência do conselho, e a gente se identifica muito, porque os nossos internautas sabem que eu também sou empreendedor, e eu tô também nessa luta, tentando me desvencilhar, porque eu fui pegar uma mentoria com um grande bispo na cidade de Limeira, não vou falar o nome por causa de ética, mas ele vai estar aqui conosco. Maravilha, pastor. E eu fui fazer uma pergunta para ele, falei assim, bispo, qual é o segredo de se viver integral da obra? Porque é incrível, todas as vezes que eu descambo muito para o lado do empreendedorismo, Papai do Céu puxa a minha orelha. Ele sempre trata comigo, olha, a sua empresa é uma ferramenta do seu propósito, mas não é o seu propósito. E aí ele citou um verso que, se eu não me engano, está em 2 Timóteo 4,16, que diz assim, que todo soldado arregimentado não pode pensar em outra coisa a não ser a guerra. É verdade? E Efésios 6 diz que nós estamos numa luta, e a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Então, realmente, a Brendinha está aí. Hoje a Brendinha faz tudo lá na empresa, né? Juntamente com o meu filho João Vitor, que também é uma peça fundamental. E cada vez mais eu estou me desvencilhando para poder aplicar, tentar chegar pelo menos em 99% na obra de Deus, né? Para a gente que tem empresa, não dá para a gente deixar 100%, né? Mas a nossa prioridade sempre é a obra de Deus. Pastor, e deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Existe algo no ministério do senhor que ficou marcado assim, algum episódio que o senhor nunca mais vai esquecer? Pastor, tem sim. Nosso ministério tem vários episódios que aconteceram, mas tem um episódio que eu sempre comento, e até quando eu comento isso com a autorização e a liberdade da pessoa pela qual a gente viveu isso junto. Tem uma família, né, que logo que a gente começou lá atrás, né, no Ministério Novo Tempo, e essa família tinha lá, a esposa, ela tinha um problema muito forte, muito grande assim de saúde. E na verdade, o problema de saúde era espiritual. Né? Tem muito isso. Tem muito isso, né? O problema se mostrava na carne, físico, mas na verdade o problema era espiritual. E eu me lembro na época que nos procuraram, né? Me procuraram e falaram, pastor Pedrinho, falaram que o senhor ora, tal, eu tenho lá minha sogra, está com um problema já há muito tempo, o senhor não faz uma visita, o senhor não faz uma oração? Falei, poxa vida, com o maior prazer, vamos lá. E começamos a trabalhar nesta casa, com esta família. Então nós chegamos lá, era assim, realmente algo muito complicado, vamos dizer assim, humanamente falando, mas quando entra o poder de Deus, não tem para ninguém. Sim. Né? Eu me lembro que nós chegamos naquela casa ali, nós começamos a fazer alguns cultos naquela casa, a família veio para a igreja, começaram a participar, começaram a trabalhar. Então, somente para poder resumir, pastor, então, por que me marcou muito? Porque essa mulher, ela não conseguia sair de dentro da casa dela. Hoje, se você conversar com ela, talvez, quem sabe, trazer ela no podcast aqui, para ela poder... É uma senhorinha muito humilde, muito simples, mas muito crente, muito de Deus. É mesmo? Muito, de muita oração. Nos ajuda muito na igreja, ora muito pela minha vida, pela vida da pastora. Então, assim, a gente ama esta família, E aí, pastor... hoje ela conta, se ela estiver aqui, ela vai contar ela conta que as forças do inimigo não deixavam ela sair do portão da casa na rua, na calçada. Tinha um portãozinho, né? Assim bem baixinho na porta da casa. Ela andava dentro da casa, ela vinha, quando chegava no portão, as forças do mal não deixavam ela colocar o pé na rua, e ela ouvia vozes.
Ela ouvia vozes falando com ela, você não vai sair, você não sei o quê. Caía dentro de casa, tal. Então, assim, era uma luta terrível. Era uma luta terrível. E nós começamos ali a fazer esse trabalho, né? Nesta casa ali, a discipular, a orar. Fizemos vários cultos ali. E, resumindo, a família inteira aceitou Jesus. Estão com a gente já faz mais de... Nós estamos indo para 11 anos de ministério agora. Pelo menos quase 10 anos já estão com a gente. Né? Se batizaram, né? São obreiros hoje na igreja e ela conta, né? Então ela não conseguia andar. Hoje ela faz caminhada todo dia de manhã. Olha que benção. Para a glória do nome do Senhor Glórias Jesus Cristo. a Deus. Então assim, foi Ficou algo que marcado. me marcou muito no nosso ministério, né? Por que eu estou dizendo isso que marcou, pastor? Porque muitas vezes o nosso ministério, como eu disse, a nossa luta muitas vezes é a gente mesmo que... É contra a gente mesmo a nossa maior luta. E muitas vezes a gente se pega no ministério, a gente fazendo essa pergunta, mas será que Deus é comigo mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou... Então Deus, nesse tempo, né, de 11 anos de ministério que nós temos aí, com a Igreja Assembleia de Deus Novo Tempo, em várias e várias situações, Deus tem mostrado que Ele tem estado conosco. Não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, né? Eu tenho uma frase que a igreja, se você chegar na igreja e perguntar, qual é o lema da Novo Tempo? Tem que ser de verdade. Glória a Deus. Então, pastor, quando é de verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então não tem como dar errado. Se nós andarmos com a verdade e pela verdade, não tem como dar errado. Aí a gente vai ter sempre testemunhos, sempre experiências de vida para a gente poder estar contando, participando, né? E aprendendo a cada dia. É forte, hein? É forte. Como o senhor falou que o senhor conta essa situação aí, esse testemunho sobre autorização, o senhor pode falar o nome da irmã ou não? Eu posso falar sim, eu tenho certeza que ela vai se sentir honrada. Eu quero honrar então fala aqui, o nome da irmã. Né? Ela chama Maria Marta. Irmã Maria Marta. Irmã Maria Marta. Queremos você aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar, contando o seu testemunho. Ela vai contar. Aleluia. Eu tenho certeza que vai impactar muita gente e o testemunho dela vai curar muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Vai curar muita gente. Eu tenho convicção disso. Tenho convicção disso. Pastor, e quais são as suas principais prioridades, assim, como pastor para a sua igreja e para a comunidade no geral? Tem alguma prioridade? Sim. Pastor, a nossa maior prioridade é pregar a palavra. É pregar a palavra e pregar de uma forma que não seja complicada, uma forma que não seja peso para ninguém, né? Porque quando a gente prega a verdade de Cristo, ela não é um peso. A verdade de Cristo, ela ela tira o peso de sobre as pessoas. Então a gente tem tomado esse tipo de cuidado, pastor. Da gente não colocar em cima da igreja um peso que eu não possa carregar. Muitas vezes tem pastor aí, não estou aqui falando mal de ninguém, nosso objetivo aqui não é esse, mas é apenas de esclarecimento, né? Tem gente colocando um peso sobre a igreja que ele não consegue carregar. Então eu costumo tratar assim sempre de boa. Né? Sempre, muitas vezes, em tom de brincadeira. Então, a igreja sabe quando eu estou brincando, mas também a igreja sabe quando o pastor Pedrinho está falando sério. Entendeu? Então, a gente tem bem essa situação bem definida. Né? Então, as minhas pregações, faço ali algumas brincadeiras e tal, mas sem colocar um peso sobre a igreja. Sempre mostrando a realidade e a verdade. Você deixa o fato de congregacional leve, algo gostoso. Conhecereis a verdade vai te libertar. Pronto, acabou. Libertação é você sair da escravidão. Você sair da escravidão é tirar um peso de cima de você. Né? Então, Jesus, as coisas de Deus não é um peso para a gente. Começou a ficar um peso, não é mais de Deus. Você sabe, meu pastor, eu vou contar aqui rapidinho uma experiência que eu tive. Eu acho que foi a terceira igreja que eu estava dirigindo. Eu tive uma desilusão tão grande com uma líder de dança que eu tive. Ela assim, acabou se envolvendo com um traficante. O traficante me ligou falando besteira e tal. E nessa época eu era aquele super pastor. Sim. Resolvia tudo com a mão e fazia acontecer. E eu me lembro que quando eu assumi a minha primeira igreja, eu fiquei hipertenso. Tenho um problema de pressão alta. Olha isso. E aí minha pressão foi lá... Vou resumir aqui, que o entrevistado é o senhor, né? Fique à vontade. Eu fiquei passando mal, em detrimento daquela ligação, fui parar no hospital.
E no hospital, ali nos primeiros atendimentos, o médico falou assim, ele faz o quê? Eu era gerente de ótica na época, ele é gerente de ótica. E que mais? Ele é pastor, manda fazer eletro urgente. Manda fazer eletro urgente. Aí eu fui lá para fazer eletro. Quando veio com o resultado, o médico, ele pediu licença para minha esposa, falou assim, eu quero falar com ele. Ele falou assim, e o médico era um menino. Sim. Se tivesse 24, 25 anos, era muito. Eu me lembro a frase como se fosse hoje, pastor. Ele falou assim, pastor, meu velho, você é pastor, mas aqui dentro você vai ser minha ovelha. Olha isso. Ele falou, pastor, eu sei que o senhor é um pastor leal, dá para ver, não sei o que aconteceu, mas esse exame aqui está mostrando que você ia morrer. Você ia morrer. Agora, você acha justo você morrer por causa de ministério, de igreja? Pastor, eu vou te falar uma coisa que você já sabe, mas você esqueceu. Você foi chamado para conduzir o povo, não para mudar o povo. Olha isso. Rapaz, eu levei um tapa na cara, pastor Pedrinho. Falou assim, pastor, o seu trabalho é conduzir. Quem muda é Deus. Se a pessoa não muda, o problema é dela, pastor. Você fez sua parte. Então, eu posso dizer que o meu ministério tem 2 etapas. Uma antes dessa consulta e outra depois dessa consulta. Eu penso que foi o próprio Deus. Depois, sim, o médico, esse menino, topetinho, todo cabelinho descolado, sim. gelzinho, falou, me dá a sua mão aqui, pastor. Pegou minha mão, fez uma oração, pastor. Olha, que maravilha, fez uma oração, pastor. mas eu chorei, rapaz, eu chorei e saí ali com uns 300 quilos a menos. Olha isso. Aí meu ministério teve uma outra história. Então, eu achei bacana contar essa experiência, porque entra em consonância com aquilo que o senhor está dizendo, né? Mas, meu pastor, vamos passar um pouco, a gente já está com o tempo estourado, rapaz. Poxa vida. Vamos passar um pouco para a questão da presidência do conselho. Sim. Tá? Como que o senhor chegou na presidência do conselho? Como que foi? Foi por voto? Ou o senhor se ofereceu? Como que foi isso? Fala para nós, fala aí. Vamos lá. Como que funciona para alguém que quer ser presidente do conselho de uma cidade? Vamos lá. Eu, na verdade, já faz mais ou menos já uns 14, 15 anos que eu faço parte do conselho de pastor da nossa cidade. Desde o comecinho, né, eu sempre gostei de estar no meio, de estar podendo ajudar, podendo fazer alguma coisa. Nesses 14 anos, pastor, 15 anos talvez, né, um pouco mais, talvez um pouco menos, eu ganhei 3 vezes para ser o presidente do conselho de pastores da cidade. E as 3 vezes que eu ganhei, eu não aceitei ser, né, o presidente. Quando o senhor fala ganhou, através de voto, as pessoas votaram no senhor. Isso, exatamente. Uhum. E eu acabei não aceitando. Por quê? Porque eu percebi que no momento eu não estava preparado para isso. Então eu vi que a minha função, na verdade, era realmente estar ajudando, estar auxiliando, como, né, quando o senhor, quanto presidente, a gente sempre te ajudou, sempre te auxiliou. Sim. Mas no final do ano de 2023, já para 2024, eu vou usar essa expressão, Deus falou comigo. Oh, glória! E ele fala, Deus fala conosco. Eu senti de Deus para eu poder ir para diante desse desafio. Então, quando se tem uma eleição para escolher o presidente, né? E quando tem a eleição, você pode dar o seu nome para ser presidente, ou para ser vice-presidente, ou para algum secretário, algum, né, cargo da diretoria. E eu coloquei o meu nome ali à disposição como para ser, então, ali o presidente do conselho. Para a glória de Deus, né, ganhei, né, como para ser o presidente, montamos ali uma diretoria, né, na verdade, naquela noite que teve a eleição, eu já saí como presidente, o senhor já como vice-presidente, né, né, foi ali, foi bem bacana, onde estava ali, reunido ali prefeito, alguns vereadores, algumas autoridades da cidade. Sim. E então eu vi que foi um momento muito bacana, pastor. Então foi isso aí. Então eu senti, assim, de Deus de estar colocando o meu nome à disposição da cidade. De estar colocando o meu nome ali à disposição do conselho de pastores. Né? Então foi E é coisa linda, né, pastor? Quando você sente que você está pronto e vem a confirmação através dos votos. Aí você não tem mais dúvida que é Deus na causa. Isso, e qual é o principal propósito assim, do Conselho de Pastores que o senhor lidera? Qual que é o propósito principal, pastor?
Pastor, na minha visão, eu acho que o conselho de pastor, o próprio nome já fala, conselho de pastores. Então, os trabalhos que são direcionados, ou pelo menos a grande maioria dos trabalhos do conselho de pastores, eu acho que isso tem que estar ligado para os pastores, né? Que é, de repente, ali um tratamento ou um acompanhamento psicológico, dentário, médico, alguns trabalhos, algumas palestras, alguns ensinamentos para pastores, para como cuidar da esposa, como cuidar dos filhos, tal. Ah, mas espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer que os pastores então não sabem fazer isso? Não, não é isso. É que a gente, na velocidade da correria do dia a dia, com trabalho, com ministério, com casa, Não com se isso, com atenta aquilo, para isso. a gente não se atenta, né? E quando eu digo isso, não é porque eu já estou fazendo isso, estou habilitado e sou o cara. Não. Eu ainda hoje, eu luto para poder me dividir entre a empresa, entre a igreja, a minha casa. Só que, na verdade, a minha casa é a minha primeira igreja. E muitas vezes, pastor, eu me pego pecando nisso. Me preocupando talvez mais com a igreja, mais com o trabalho e tal, e deixando um pouco a minha casa de lado. Você está me entendendo? Ah, mas isso é algo. Não era para ser, mas é difícil um pastor que não acaba se envolvendo Se mais. envolvendo. Mas está errado. Está errado. Está errado. E isso está errado. Né? E eu tenho consciência disso, tenho lutado, né? É para isso. A pastora Márcia tem lá me puxado a orelha às vezes, né? Porque eu disse, ela é guerreira. A pastora Márcia, ela é companheira, guerreira mesmo. Falar igual um pastor amigo meu, ela é a outra banda. Ela é. Ela é. É, exatamente. Ela é. É isso aí. Então, pastor, então é isso, cara. Dentro das possibilidades do conselho, eu vejo isso. O trabalho do conselho, nós precisamos apoiar mais os pastores. Eu tenho atendido muitos pastores na minha sala, na igreja. Eu tenho visitado muitos pastores, né? E os problemas, eles só mudam de endereço. Eles só mudam de endereço, pastor. Os problemas que você tem na tua igreja, eu tenho na minha, o outro tem na dele. Então, assim, os problemas só mudam de endereço. Então, nós precisamos fazer o quê? É aprender a lidar com os problemas. Porque muitas vezes nós queremos achando que nós somos pastores, super-homens, nós vamos resolver. Não, quem resolve é o Espírito Santo. Amém. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos fazer o quê? A nossa parte bem feita, que é pregar, que é ensinar, e o Espírito Santo ele vai confortar, ele vai abençoar e ele vai mudar a vida dessa pessoa. E como que é possível, assim, pastor, unir diferentes denominações, assim, em prol de um comum acordo, de um objetivo comum? Poxa, porque um é pentecostal, outro é mais tradicional, outro é da parede preta, né? Outro Sim, é da parede branca. Sim. Que dá certo o senhor unir toda essa galera e conversar acerca de um comum acordo? Comum acordo. Eu costumo dizer que Deus é na minha vida. Ele é. Ele é. Então, quando Deus falou no meu coração acerca de assumir o conselho de pastor, ou pelo menos dar o meu nome, né, para o conselho de pastor, Deus já me deu esse desejo, mas também me deu a estratégia. Olha aí. Deus me deu uma estratégia, que é o quê? O primeiro passo que nós trabalhamos no conselho de pastor foi o quê? União. Então, quando todo independente mundo... dos usos e costumes. Independente de placa. Nós não estamos com o conselho de pastor para mudar a igreja de ninguém. Nós queremos estarmos unidos por um propósito e um objetivo, pastor. Porque, como eu tenho dito na nossa diretoria, não adianta eu estar no conselho de pastor simplesmente por estar, não adianta nós estarmos na diretoria simplesmente por estar. Nós temos um chamado e nós, pastores, nós temos uma responsabilidade com a cidade de Santa Gertrude e região. Porque eu tenho certeza que na sua igreja tem gente de Rio Claro. Com certeza, de Na Cordeiro. Tem de Cordeirópolis. Eu tinha uma família de Limeira que vinha congregar com a gente. Então, nós temos o quê? Uma responsabilidade. Então, o primeiro passo de todas as igrejas da cidade não é se preocupar com a placa, mas é se preocupar com o chamado, entendeu? E com a união de um povo, a união da igreja em um propósito, em um objetivo. Então, quando os líderes, quando os pastores entenderam isso, pastor, ficou coisa linda de trabalhar. E eu vejo ali que na sua gestão, os pastores estão muito unidos. Glória a Deus. Estão muito unidos mesmo. Eu nunca vi assim uma gestão com tanta união. O senhor, eu sou suspeito de falar, porque eu estou ali como seu vice,
mas nem quando eu fui o presidente do conselho eu consegui essa façanha que o senhor conseguiu de reunir tanta gente assim em tão pouco tempo e diferentes denominações. Sim. O senhor está fazendo um trabalho fantástico, o senhor está de parabéns. Amém. É Deus, é o Espírito Santo que tem me guiado. O senhor é a pessoa certa. Amém, pastor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Meu pastor, o tempo está dizendo que a gente estourou já. Não, tranquilo, pastor. Porém, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados, principalmente de cunho espiritual igual o senhor, olhar para aquela câmera ali e dar um conselho de vida, como o senhor estivesse dando para o pastor Pedro Júnior. Para quem não sabe, o pastor Pedro Júnior é filho do pastor Pedrinho. Pastor Pedro Júnior, quero você aqui, viu? No Pode Crescer e Conquistar. Maravilha. Eu particularmente gosto muito do seu menino, viu? O seu menino é fera. Ele é uma bênção. Você tá doido, o seu menino é fera demais. Ele é uma bênção. Então olha para aquela câmera ali e dá um conselho como se estivesse dando para um dos seus filhos. Sim. Um conselho de vida. Vamos lá. Queridos, vamos lá. Um conselho de vida. Nunca desista do teu sonho. Nunca desista do seu objetivo. Mas o teu sonho e o teu objetivo tem que nascer primeiro no coração de Deus. Quando nasce no coração de Deus e vem para o teu coração, você pode ter certeza absoluta que quando Deus assinou, quando Jesus assinou, Ele garante. Então não precisa desistir, não precisa ter medo, simplesmente tenha convicção e tenha certeza daquilo que você está fazendo, ou daquilo que você vai fazer, ou daquilo que você quer fazer. Então, isso é muito importante, você ter certeza daquilo que você quer fazer. Eu vou te dar um exemplo. Então, vamos imaginar que você vai abrir uma empresa. Então, você vai abrir uma empresa para poder vender celulares. Beleza, tá? A pergunta que eu quero te fazer, você tem convicção que você conhece, pelo menos um pouquinho, o aparelho celular, para você poder vender esse peixe, para você poder vender um aparelho celular? Porque quando você for vender, você precisa o quê? Entender, conhecer, para que você possa fazer uma boa venda, né? Então, se você tem essa convicção, que você sabe, que você pode, e que Deus está no negócio, não tem como dar errado. Mas o primeiro passo é você olhar, né, para Cristo, olhar para Deus e sentir que Deus também está com você. Não é sonho, não é loucura, não é utopia, mas tem que ser algo que você possa colocar os pés no chão e depois a cabeça no travesseiro para você poder dormir. Porque se você não colocar os pés no chão, depois à noite você não vai ter condição de colocar a sua cabeça no travesseiro para dormir. Mas se Deus estiver no negócio, pode ter certeza que você vai ser bênção e vai ser sucesso. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fica aí o meu abraço, o meu carinho e o meu respeito por todos vocês. E que Deus abençoe grandemente sua vida, hoje e para todo sempre. Amém? Meu Deus, estou todo arrepiado aqui, gente, de verdade. Isso, eu pastor. Sinto a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Que coisa forte, que coisa Glória forte. Esse conselho aí, meu Deus do céu, eu vou pegar para mim. Glória Então a é Deus. isso aí. Pastor Pedro Gaspar, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de ser ferramenta de Deus para as nossas vidas. Eu quero lhe agradecer. Foi uma honra para nós ter o senhor aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar. E tenho certeza que não vai ficar só nessa vez. Irão outras vezes aí, quem sabe a gente falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Sim. Né? E eu tenho certeza. Quero agradecer você também, tá? Que está conosco aqui todas as sextas-feiras, às 16h59. Lembrando, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Deixa o seu like aí, porque não te custa nada e nos ajuda demais. Pastor Pedrinho, Deus abençoe. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério. Amém. E você continue conosco. Um abraço. Deus abençoe. Tamo junto.